Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para esse tempo de adoração, esse tempo especial separado por Deus, um tempo que a gente pode então falar com Deus, que a gente pode orar, que a gente pode louvar o Senhor. E eu gosto de lembrar com alegria no coração que esse tempo é um tempo especial que a gente está tendo com o Senhor. Na nossa distância, no nosso isolamento, nós estamos experimentando o que é realmente estar unido pelo Espírito. Então eu louvo a Deus por estarmos aqui juntos, por podermos iniciar esse momento, esse culto que nós chamamos, né? Na verdade, muitas vezes a gente olha para o modelo, ou mesmo para a liturgia do que está sendo feito aqui, e nós nem sempre identificamos totalmente com aquele culto que a gente tem na igreja. Mas o culto não é só aquele momento, não é só daquela forma, é todo esse tempo nosso em unidade, buscando a presença do Senhor. Louvo a Deus por estar aqui com você nessa noite, nesse dia, que é um dia especial por vários aspectos, né? Primeiro por ser um domingo, dia do Senhor, um dia que a gente pode realmente estar voltado para Deus nessa unidade, mas também é um dia especial hoje, um dia de jejum, um dia que nós estamos separando também para clamar ao Senhor, pedir a misericórdia do Senhor sobre a nossa nação, sobre o povo de Deus, sobre o povo dessa pátria, sobre a direção do governo dessa nossa nação. Então, um tempo para a gente estar na presença do Senhor. Sei que muitos já estão envolvidos nesse tempo de jejum, esse dia especial, e temos a certeza que Deus então está fortalecendo mais ainda a nossa unidade. Esse é o tipo de chamamento que nós recebemos hoje, que não é algo muito comum, não é algo que a gente está acostumado a ver no nosso país. Então, para nós realmente que somos cristãos, nós que temos a fé em Jesus Cristo, para nós é um tempo realmente de vitória. Nós estamos vendo uma bênção de Deus sendo derramada sobre a nossa nação, sobre o nosso país, e tenha certeza de que você, como instrumento de Deus, como membro da família de Deus, você está sendo um canal de bênção do Senhor também. Você está colocando a sua família diante do Senhor, você está colocando os seus amigos diante do Senhor, você está colocando os seus conhecidos, você está colocando a nação diante do Senhor. Nós veremos realmente a bênção de Deus sobre a nossa pátria, sobre o nosso país, sobre essa nação. E nós poderemos então louvar o Senhor e poderemos contar que mais uma vez o Senhor fez de uma forma milagrosa. Ele vai fazer na nossa terra, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite. E quero estimular você agora a convidar alguém para participar com a gente nesse momento. Se você puder, nesse instante, envia daí mesmo. Envia um convite para alguém estar junto conosco nessa noite, para que a gente possa estar adorando ao Senhor. Compartilha um pouco da palavra de Deus, compartilha um pouco da verdade, da esperança. Entra, então, agora e envia uma mensagem para alguém. Entra nesse mover de Deus de divulgar a palavra, de levar a palavra aos outros. Deus tem dado para nós uma oportunidade tremenda de, ao estarmos assistindo esses momentos online, a gente incluir pessoas debaixo dessa bênção. Então faz isso, entra nesse mover de Deus, nesse agir de Deus e faz a sua parte. Envia para os seus amigos, envia para os seus conhecidos, envia para os seus contatos, para que a gente possa junto estar adorando o Senhor. Deus vai fazer algo tremendo na nossa vida, Deus já está fazendo através da nossa vida e isso é maravilhoso. Então quero começar esse instante também com uma oração. Quero convidar você, aonde você estiver, que você feche seus olhos e que a gente possa falar com Deus nesse momento, que a gente possa entregar tudo que vai ser feito aqui, tudo que vai ser apresentado, tudo que vai ser ministrado e tudo aquilo que nós precisamos que Ele faça em nós, que nós possamos entregar isso nas mãos dEle agora. Amém? Feche seus olhos. Pai eterno, nós estamos na Tua presença e o nosso coração se alegra, Senhor, de reconhecer que o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que cuida de nós, que guarda as nossas vidas e nos conduz a um lugar de tranquilidade, a um lugar de mansidão, a um lugar de paz. Às vezes, ó Deus, no meio das tempestades a gente não enxerga isso,
mas quando nós olhamos para a nossa caminhada com o Senhor, nós lembramos que sempre foi assim, que o Senhor nunca falhou, que o Senhor nunca se atrasou, que o Senhor nunca se esqueceu. Obrigado, Deus. Obrigado por ter essa história marcada no nosso coração, a história da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua majestade, não só lida nos livros, mas, ó Deus, marcado dentro de nós. Por isso, ó Deus, nós somos aptos a compartilhar essa verdade. Nós somos, ó Deus, testemunhas do Senhor. Nós contamos a grandeza do Senhor. E temos, ó Deus, esse momento, então, como um tempo de adoração, mas também um tempo de aprendizado. Um tempo para nós levarmos outras pessoas a conhecer a Tua verdade. Que o Senhor esteja tomando nas mãos tudo que vai ser feito, tudo que vai ser realizado nesses poucos minutos que estaremos aqui. Que o Senhor cuide, que o Senhor faça uma grande obra. Aqueles, ó Deus, com os quais nós vamos compartilhar essa mensagem, que o Senhor esteja indo à frente no poder do Teu Espírito para trazer, ó Deus, cada uma dessas pessoas à presença do Senhor, ao lugar da bênção, ao lugar do cuidado do Senhor, Pai. Que a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações nessa noite, que o Senhor dirija completamente, Pai, os nossos sentimentos e o nosso pensamento debaixo da Tua verdade. Nós precisamos do Senhor, nos dá vitória agora, Deus, fala conosco. Faz, ó Deus, uma grande obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Quero louvar o Senhor junto com você, quero convidar você mais uma vez a não só cantar, mas adorar o Senhor. Aonde você estiver, com a sua família, ou mesmo que você esteja sozinho, que você possa deixar essa verdade declarada no louvor tomar conta do seu coração. Que essa paz possa inundar você. Amém? Vamos juntos. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. O seu nome, Jesus é o seu nome. Maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se
céus se abram, que a gente possa ver e sentir a tua glória, Jesus, a tua glória nesse lugar. Que o Senhor possa estar visitando cada pessoa que está nos ouvindo agora, que está nos vendo agora. Que a glória do Senhor seja manifestada em cada um. E você possa sentir o toque de Jesus na tua vida, mexendo na tua vida, no teu coração, falando com você nesse momento. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui. Enche esse lugar, enche a nossa vida. Nós queremos, sim, ver os céus abertos e a tua presença entre nós. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Espírito Santo de Deus, mais e mais. Enche-nos, Senhor, enche-nos. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez, mais uma vez. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está
Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, porque nós cremos que o Senhor é a nossa única esperança, Senhor. Que venha o teu reino. Aleluia. O Senhor é o motivo de estarmos aqui, é o motivo da nossa alegria, Senhor, da nossa esperança. Mesmo em tempos de crise, o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos segura, é aquele que nos levanta, que nos renova. Todo-Poderoso, porque Ele está aqui comigo, está aí com você. Quando você clama, Ele ouve a tua oração. O Deus fiel. Aleluia. Nós te rendemos glória, Senhor. Porque o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Louvado seja o teu nome mais uma vez nessa noite. Aleluia, glória a Deus. É bom a gente realmente depender do Senhor, que Ele é que realmente nos dará a vitória e a mão dele está continuamente estendida para nos abençoar. As promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, vão se cumprir para o povo dele, para os filhos dele, independente do levante do inimigo, independente das coisas que se avolumem ao nosso redor, que tenha de alguma forma vindo como impedimento para roubar a nossa fé. Aquilo que Deus tem, aquilo que Deus vai fazer está acima de tudo isso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Então creia que a bênção de Deus alcança a sua história, alcança a sua vida, a sua vida está nas mãos dele. Ele dará a vitória, ele é que vai te sustentar, ele é que vai fortalecer você, ele que vai fazer a obra completa na sua vida. Eu quero convidar você para essa semana nós iniciarmos um plano de leitura. Nós já estamos compartilhando com os irmãos através do grupo do WhatsApp, também estamos colocando no Facebook, para que você possa estar fazendo uma leitura, um devocional da Palavra de Deus durante essa semana. São 7 dias, para a gente começar amanhã, que é segunda-feira, e estender até domingo. E o tema é Jesus, a nossa bandeira da vitória. A ideia da gente estar fazendo esse devocional é olhar para o nosso Senhor Jesus como aquele que venceu e fez de nós mais do que vencedores nele. Então que você possa olhar para essa verdade, possa estar caminhando com a gente durante esses 7 dias. Nós temos outros planos de leitura que nós já estamos fazendo, mas esse devocional e esse plano de leitura são 7 dias, começa na segunda-feira e se estende até o domingo. E eu convido você então a participar conosco. E você pode estar acessando através de um link que está sendo colocado para vocês aí no Facebook, para que você possa então estar achando esse plano de leitura, esse aplicativo, baixando o aplicativo de leitura da Palavra de Deus e estar junto com a gente nesse tempo, nessa caminhada, buscando a bênção de Deus e vivendo realmente a vitória que Ele conquistou lá na cruz para nós, na nossa vida, na nossa jornada. Amém? Quero ler um texto com vocês hoje, uma passagem aqui que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 5, e diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Estamos lendo Romanos, capítulo 8, versículo 5 em diante. Versículo 6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, não devedores, ou melhor, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, e na verdade é uma característica do escrito do apóstolo Paulo, de fazer comparações de opostos para tentar nos levar a um entendimento e até mesmo a um posicionamento, a uma escolha definitiva de que lado, afinal, nós estamos, qual é a nossa proceder, como que nós vamos fazer, então, as nossas escolhas, o que nós vamos decidir na nossa vida. E aqui ele faz uma comparação de duas inclinações, como ele mesmo diz aqui no texto, porque os que se inclinam para a carne, então aqueles que se inclinam para a carne, eles cogitam das coisas da carne, versus aqueles que se inclinam para o Espírito. Ele está mostrando, então, duas inclinações que nós temos na nossa vida e, então, duas consequências mediante essas inclinações. Se eu inclino para a carne, o texto mostra que eu estou inclinando para a morte. Se eu inclino para o Espírito, eu estou inclinando para a vida. E muitas vezes, quando nós vamos tomar decisões na nossa jornada, nós somos tendenciosos, nós buscamos áreas ou modelos ou tipos que nos agradam. Ou seja, nós sempre vamos escolher um caminho em detrimento de outro. Vamos fazer escolhas que excluem outras possibilidades e outras oportunidades. Paulo está perguntando para você, através dessa mensagem que ele escreve aos Romanos, para que lado você pende? Você pende para a carne ou você pende para o Espírito? O que baseiam as suas escolhas? A carne ou o Espírito? O que dirige, então, a sua vida? O que atrai você? A carne ou o Espírito? Ao considerarmos essa ideia de que nós tomamos decisões que pendem para um lado ou pendem para outro lado, eu quero que você, então, pense que existe uma motivação que nos leva a isso. Existe algo que nos impulsiona a isso. Quando você teve uma experiência com o Senhor, quando você teve um novo nascimento, a palavra diz que o Espírito passou a habitar dentro de você. O fato do Espírito estar dentro de você fez de você uma pessoa espiritual, um ser espiritual. Se nós olharmos o texto, o próprio Paulo diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. Ou seja, ele está condicionando, dizendo, olha, você não está na carne se o Espírito habita em você. E se realmente o Espírito habita em você. Se o Espírito realmente está aí dentro, se ele está prevalecendo aí dentro, se ele está habitando aí dentro. A dúvida é, então, a princípio, se eu tenho efetivamente o Espírito dentro de mim. Mais uma vez, citando a palavra de Deus, nós somos, então, regenerados quando nós aceitamos a Cristo e nós nascemos, então, no Espírito, então nós temos o Espírito dentro de nós. Se você considerar um tempo anterior, o tempo antes desse encontro com o Senhor, talvez você olhe para suas condutas, olhe para a forma de você se relacionar com as pessoas, se relacionar com os problemas, e encontre em você uma pessoa diferente do que você é hoje. Uma pessoa com tendências diferentes da pessoa de hoje. Uma pessoa com inclinações diferentes. E eu vou dar um exemplo aqui muito simples, que a maioria das pessoas que tem um novo nascimento experimentam.
é a questão, por exemplo, do nosso vocabulário. Quando nós estávamos longe da presença de Deus, ou seja, sem o Espírito dentro de nós, nós tínhamos toda a nossa vida voltada para a carne. Ou seja, tudo aquilo que nós falávamos, a nossa forma de expressão, até mesmo o nosso vocabulário, ele tinha uma estrutura, ele tinha uma base da nossa vida carnal. E isso então trazia para nós algumas palavras que a gente pode dizer que são palavras indevidas. A gente pode chamar até de um palavrão, uma palavra que não cabe, que não cai bem. Nós entendemos isso hoje. Ou seja, nós temos no nosso vocabulário, na nossa forma de expressar, uma transformação, porque dentro de nós tem agora uma orientação diferente. Veja como isso é claro, porque isso é do nosso dia a dia, a nossa forma de falar. Tem pessoas que estavam habituadas a usar certas palavras e hoje falta vocabulário até para elas se comunicarem, porque elas estavam habituadas com isso. Mas nessa tendência, nesse voltar, nessa inclinação para o Espírito, essas palavras não cabem mais. E, sinceramente, a gente sente como que dentro de nós algo nos incomodando para que a gente não vá para o lado da carne, e sim para o lado do Espírito. Um mover de Deus dentro de nós nos atraindo, nos puxando para o lado do Espírito. Como Paulo diz, se o Espírito habita em vós, você pende para o Espírito. Então eu quero olhar para essa verdade que Paulo está falando, uma verdade que a gente já está experimentando, e tentar colocar isso na prática para nós. Realmente nós sermos mudados pelo Espírito. Mudados nas nossas escolhas, nas nossas inclinações. Inclinado efetivamente para a vida, para o lado da vida. Ou seja, existe dentro de nós, eu quero que você considere que existe dentro de nós uma balança onde os pratos estão continuamente sendo alimentados. E dentro de nós, então, essa balança, ela inclina ou para a morte por causa da carne, ou ela inclina para a vida por causa do Espírito. E às vezes essa mudança no início, ou essa inclinação, ela é muito sutil. E a gente nem percebe que nós estamos flertando com a carne e não dando ouvido para o Espírito. Mas a consequência disso é uma consequência, como diz o texto, que caminha para a morte ou caminha para a vida. Existe então uma direção. Se eu estiver pendendo um pouco para esse lado, eu com certeza estou me afastando cada vez mais da vida. Se eu estiver pendendo para esse lado e pendendo então para o Espírito, eu estou me aproximando da vida, me distanciando da morte. Essa luta está sendo travada dentro de nós. A palavra de Deus diz assim, em Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Existe então uma atração para os dois lados, a nossa carne versus esse Espírito que está habitando dentro de nós. E eles atraem a nossa atenção, a nossa conduta, a nossa escolha, ora atraindo para a carne, ora atraindo para o Espírito. É como se houvesse uma disputa de propriedade para ver a quem nós pertencemos, se nós pertencemos realmente ao Espírito ou à carne. Essa luta está acontecendo aqui dentro de nós, é uma luta do Espírito contra a carne. É uma luta onde esse Espírito tenta prevalecer e chamar eu e você para esse lado da vida. E o nosso velho homem tenta nos arrastar para as coisas antigas. E aí, muitas vezes, nesse processo da nossa própria carne, então, existe uma ação, muitas vezes, do inimigo para potencializar essa atração para o velho homem. Essa atração para as coisas que levam à morte, para as coisas que são carnais. E tudo, então, vai tendo um peso. Todas as coisas têm um peso. Nessa balança que está dentro de nós, eu vou decidir que prato que eu vou alimentar mais. Se eu alimentar mais o Espírito, estarei pendendo para a vida. Se eu alimentar mais a carne, estarei pendendo para a morte. É uma escolha que eu vou fazer. Eu não posso impedir que essa luta se trave, porque o Espírito está dentro de mim. Essa luta só iniciou porque o Espírito passou a habitar dentro de mim.
Mas o que eu vou trazer de alimento fará com que eu esteja pendendo para um lado ou para o outro. Eu quero dar um exemplo simples aqui para você. A minha carne precisa se alimentar. Eu preciso comer. Agora, o meu corpo precisa disso. Mas como eu faço isso? A forma como me relaciono, por exemplo, com o alimento, mostra se eu sou dominado por isso ou não. Nós estamos, como eu falei com você, num propósito de um jejum nacional, onde envolve, além da oração, que é essencial, envolve a abstenção do alimento. O que você está fazendo se não trabalhar nos pratos dessa balança? É necessário o alimento? Sim, o alimento é necessário. Mas quando eu tiro o alimento e acrescento a oração, eu estou inclinando o prato para esse lado, para a vida. Se eu simplesmente negligenciar a oração e for uma pessoa voltada, então, simplesmente para a glutonaria, exemplo, eu estou pendendo para esse lado. E aí, então, o desejo de comer, a glutonaria, acaba dirigindo a minha vida. Então, algumas coisas eu vou sempre estar colocando no prato da carne porque é necessário, porque eu ainda estou nessa vida. Mas eu preciso compensar isso e entender que existe um equilíbrio para que possa eu estar pendendo para a vida. Dormir é bom? Sim, mas a preguiça não é bom. É necessário dormir? Sim, a minha carne exige isso nesse momento, mas eu tenho que considerar a questão espiritual. Ou seja, eu não posso ser dominado por essas coisas que são da carne. E nós ainda vivemos nessa carne. Ainda é um tempo em que nós vivemos nessa carne. É um tempo ainda de transformação, quando o Espírito passou a habitar dentro de nós. Quando o Espírito, então, entrou em nós, nós passamos a ser seres espirituais. Nós somos híbridos, nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos o Espírito, diferente de toda e qualquer outra criação, nós temos o Espírito. E nós somos, então, ligados ao Senhor pelo Espírito. Somos conectados com Deus pelo Espírito. E estamos nos desprendendo dessa carne pouco a pouco, até o momento que nós teremos, então, como entendemos o conceito de um corpo glorificado. Nesse momento, então, as coisas da carne não mais nos atrairão. As coisas da carne não mais terão peso na nossa balança. E então eu não mais poderei pender para a carne ou para a morte, mas agora estarei completamente voltado para o Espírito e para a vida. Nesse momento, eu serei transformado. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele traz essa expressão, eu quero que você acompanhe a minha leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz: e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Olhando para esse texto aqui, nós entendemos que aquilo que é corruptível, que nós temos um corpo corruptível, mas em um dado momento ele não será mais assim, será revestido de incorruptibilidade, ou seja, sem pecado ele não mais poderá pender para a morte. Ele estará então totalmente voltado para a vida, se desprenderá totalmente dessa carne pecaminosa. Como ele diz, o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a verdade de que nós não mais morreremos. Se cumprirá essa verdade. Será o momento em que nós não conseguiremos mais errar, porque não haverá mais a carne nos levando à tentação, nos levando ao erro, nos levando à morte. É um novo momento. É um momento que nós ansiamos, mas até chegar lá, até esse instante se cumprir, até essa verdade se cumprir, eu e você estamos escolhendo todos os dias se a gente pende para a morte ou se a gente pende para a vida. Para que lado que a gente vai? O que dirige efetivamente as nossas escolhas? Como vivemos, então, esse tempo nosso na carne vai determinar se nós, lá na frente, teremos a oportunidade de ter aquilo que é imortal revestido de imortalidade. A nossa decisão de hoje. A palavra de Deus fala sobre coisas que são
aparentemente da carne, mas podem ser vistas debaixo de um cuidado de Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, também, ainda na primeira carta, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que você faz que de fato glorifique a Deus. Seja até mesmo comer e beber, que são coisas que sustentam a sua carne, que você faça glorificando a Deus. Se você trabalha e tem o seu rendimento, se você tem o seu salário, você tem o seu ganho, será que esse ganho seu, será que isso que é material, isso que te satisfaz de alguma forma, será que isso pende para a morte ou isso pende para a vida? Será que isso alimenta somente a sua carne ou isso de alguma forma contribui para as questões espirituais? Você vai fazer escolhas. Você vai decidir para que lado você está pendendo. O fato de você reconhecer a Deus em todas as coisas, e você entender que todas as coisas vêm de Deus, faz com que você olhe, exemplo, o sustento de Deus, o sustento material que poderia ser só para a sua carne, mas você reconhece Deus nesse lugar, você reconhece a providência de Deus, e isso então é honrado como algo espiritual. Diz assim a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, eu posso ser grato a tudo, e cada vez que eu sou grato, eu estou entregando ao Senhor, reconhecendo o Senhor, exaltando o Senhor, mesmo que seja algo que satisfaz a minha carne, e logicamente que não seja um pecado, eu reconhecendo Deus, sendo grato a Deus, eu estou transformando aquilo em algo que me leva à vida, que me leva a Deus. As oportunidades, as possibilidades vão estar sempre diante de nós. Nós vamos então fazer escolhas para que lado eu vou estar pendendo. A palavra ainda diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Eu posso fazer escolhas, e pode ser que tenha escolhas na minha vida que não são necessariamente um pecado. Mas será que elas edificam? Ou elas são só inclinação para a carne e vão se transformar em algo pecaminoso no futuro? Mais uma vez, são pratos de uma balança que estão sendo alimentados pouco a pouco. Se esse prato do espírito estiver mais pesado, eu estou inclinado para o espírito. Se for o outro, da carne, estou inclinado para a carne. Eu vou construindo isso aos poucos. Eu vou colocando os pesos aos poucos. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais espiritual, e isso é uma avaliação particular de cada um de vocês, ou dada pelo Senhor, mas se eu estiver realmente voltado para o espírito, se eu estiver realmente fazendo escolhas que fortalecem o espírito e minimizando, me distanciando das coisas que simplesmente satisfazem a minha carne. Vale então você considerar o que você está colocando nos pratos. E eu ainda quero lembrar você que tudo aquilo que você faz, todas as escolhas que você faz, o Senhor conhece exatamente aquilo que passa no seu coração. O Senhor conhece exatamente aquilo que está no seu coração. Ou seja, não adianta a gente pensar ou manipular algo achando que nós estamos fazendo coisas espirituais e pendendo para a vida, quando na verdade a intenção daquilo é uma intenção carnal. Às vezes nós estamos só nos confundindo e nos iludindo e nos enganando. E estamos motivados ainda pelo velho homem, motivados ainda pela carne. A palavra nos mostra que as coisas que eu faço boas, elas precisam ser de estrutura boa, de motivação boa. Não basta ser só um engano. Não basta ser só uma capa. Diz ainda assim a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo
o provará. Ou seja, se coisas que são aparentemente boas, mas elas são de uma motivação ruim, e elas são simplesmente para um reconhecimento, para uma exaltação humana, essas coisas têm uma estrutura carnal. E na balança que está dentro de nós, elas estão pesando na carne e não no espírito. Quando passamos por um momento de avaliação das obras, tudo isso fica revelado, fica notório, e nada passa desapercebido ao Senhor. Mas eu quero considerar isso não como um alerta de um juízo no final, mas para a sua caminhada hoje, porque se as suas escolhas, com cara de escolhas boas, na verdade elas têm uma estrutura ruim, você está fortalecendo o prato errado da balança. Você está se posicionando de uma forma equivocada. Você está indo para o lado errado, você está pendendo para o lado errado, você continua sendo atraído pelo lado errado. Jesus, quando fala no Sermão do Monte e orienta aquelas pessoas que estavam ali junto com ele, ele diz algo que esclarece para nós essa verdade. Ele diz ali: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esmola não é bom? Ajudar o próximo não é excelente? É fantástico, é ótimo. Mas se você faz isso para você ter um reconhecimento, você está pendendo para a carne, porque o reconhecimento é carnal. O texto diz: não toque trombeta, não faça propaganda, porque senão você está pendendo para o lado errado. Se você está fazendo isso realmente com uma entrega, se você está fazendo isso realmente com um coração puro, um sentimento altruísta, você está pendendo, com certeza, para o espírito e para a vida. Então, para que a gente possa realmente pensar nas decisões que nós estamos tomando, nas escolhas que nós estamos fazendo, nós temos que ouvir as vozes que estão falando conosco. E aquela ilustração do desenho animado que tinha um diabinho falando de um lado e um anjinho falando do outro, parece muito real nessa hora. Porque muitas vezes nós estamos sendo sugestionados continuamente e tem coisas que a gente percebe que não são boas. Nós conseguimos avaliar a real motivação das coisas. A palavra de Deus diz ainda, na carta de Paulo aos Gálatas: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, ande no Espírito e a carne não vai prevalecer. Mas às vezes a voz da carne, aquela sedução maligna, ela fica tentando nos envolver, versus a voz do Espírito Santo em nós. Nós estamos continuamente ouvindo, sendo bombardeados por vozes, e o Espírito quer falar conosco e nos levar à vida. E com certeza o inimigo e a tentação e a própria carne quer nos levar à morte. A gente precisa aprender a ouvir essa voz. Quando nós ouvimos essa voz, ou seja, quando nós vamos tomar alguma decisão, que sentimento nós estamos invocando dentro de nós? São sentimentos da carne ou são sentimentos que voltam para as coisas do Espírito? O inimigo comunica diretamente na nossa carne, nos nossos desejos, no nosso prazer imediato. Ele quer sempre nos envolver. A palavra de Deus diz que cada um é tentado, engodado pela sua própria concupiscência. E quando essa o atrai, seduz, leva então à morte. Que sentimento que está sendo invocado? Que sentimento que está sendo então resgatado nas suas decisões? Quando nós pensamos nas coisas espirituais e ouvimos então a voz de Deus, nós precisamos nos habituar mais com essa voz, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor, conhecem a voz do Senhor. Nós estamos então voltados realmente para essa voz, estamos sensíveis a essa voz e estamos ouvindo aquilo que, bom, isso realmente edifica, isso realmente abençoa, essa decisão realmente traz paz, essa decisão realmente agrada ao Senhor e leva a bênção a outras pessoas. Se eu sou realmente do Espírito,
como diz lá o texto que nós lemos no início, se eu estou pendendo para o Espírito, eu estou pendendo para a vida. E eu estou entendendo aquilo que Deus está me falando, Deus está me chamando para viver. Nós temos o Espírito dentro de nós. Nós podemos considerar isso. Nós temos a capacidade, nós temos a possibilidade de mexer nos pratos da balança. Nós podemos fazer isso. Nós podemos ou alimentar mais o Espírito, ou alimentar mais a carne. Muitas vezes, como eu disse, nós somos confundidos. Muitas vezes nós somos negligentes. Muitas vezes nós deixamos isso de lado. Entendemos que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas talvez seja hoje o momento de você realmente fazer uma avaliação. Realmente considerar essa balança que está dentro de você. Pensa comigo. Se hoje você começar, então, a enfraquecer esse prato da carne e fortalecer do Espírito, para esse lado, do lado do Espírito e da vida, você penderá. Será que eu não tenho alimentado demais essa carne? Será que eu não tenho negligenciado as coisas do Espírito? Você pode avaliar isso agora, porque o Espírito está aí dentro. Do mesmo jeito que eu estou falando com você, você está me ouvindo, você está apto a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus aí dentro de você. Agora, se você disser para mim, eu não sei do que você está falando, eu não tenho essa experiência de ter o Espírito dentro de mim, eu posso dizer para você que eu entendo isso, que é uma realidade para aquele que não teve uma experiência de um novo nascimento, como diz a palavra, porque o Espírito não passou a habitar dentro de você. Mas você pode, nesse instante, fazer essa oração. Do mesmo jeito que você pode mudar a balança, você pode colocar essa balança agora aí dentro de você. O Espírito pode fazer parte da sua vida a partir de agora. É uma decisão sua. Se você ainda não fez, se você ainda não decidiu, ainda não escolheu, é um momento para você pender para a vida e não mais para a morte. Porque se a balança não está aí dentro, tenha certeza que só tem um prato. E esse prato é da carne e vai para a morte. Agora, se você tem o Espírito, você tem a escolha. Você pode pender, então, para a vida. Eu quero considerar essa verdade com você e orar com você nesse momento. Para que você possa, você que ainda não tomou uma decisão diante de um chamado, de uma orientação de Cristo Jesus, que você possa se posicionar hoje, reconhecer Jesus como Salvador da sua vida e deixar o Espírito Santo habitar dentro de você e lutar continuamente pela tua alma. Lutar por você. Lutar para te levar para o Espírito e para a vida. E te afastar da carnalidade da morte. Se você tem essa balança, e mais uma vez, ela está meio negligenciada por você, corrige hoje. Nós estamos, mais uma vez, eu quero dizer, estamos num tempo de jejum. Nós estamos aqui, diante do Senhor, clamando a favor do Senhor, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados. Não é hora, então, de mexer nesses pratos e mudar essa história? Não é hora realmente de abandonar todas as coisas que nos levam para a carnalidade, para a morte e voltar para o Espírito e para a vida? É agora. Fiz questão de trazer essa mensagem para você hoje, porque creio que hoje é um dia de consagração, de arrependimento. Um dia para a gente se voltar totalmente para a vida e viver a bênção que Deus tem para nós. As alegrias do Senhor são incomparáveis e por mais que a carne nos atraia, é tudo passageiro, é tudo ilusório. Mas o Espírito e a vida é permanente, é tremendo, é perfeito. Eu quero orar com você agora. E primeiro, você que não teve essa experiência ainda com o Senhor Jesus. E em seguida,
por você que está tendo essa experiência agora e por todos os outros que estão nos ouvindo. Feche seus olhos. Senhor Deus, quero te louvar, Pai, porque o Senhor nos amou de tal forma que providenciou um caminho de vida para nós, onde a morte não nos dominaria mais, onde nós não precisaríamos mais viver a consequência do pecado, porque seríamos justificados em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa verdade que faz a gente entender a nossa limitação diante da Tua grandeza, e entender que nós precisamos realmente do Senhor, que nós dependemos do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós conseguimos entender que a única forma de nós termos vida e vida eterna é se nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador e o Espírito vier habitar dentro de nós. Então, junto com esses que ouvem a Tua palavra e ainda não tomaram uma posição, eu quero pedir, Deus, que a Tua misericórdia os alcance. E que na declaração de cada um deles o Senhor esteja perdoando os pecados. Que o Senhor esteja, Deus, transformando as histórias e escrevendo, Deus, o nome deles no livro da vida. Eles reconhecem a Jesus como único e suficiente Salvador. Que o Senhor olhe, Pai, para a declaração de cada um deles, para o coração de cada um deles, e faça com que o Teu Espírito, o Espírito de vida, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, possa estar habitando dentro deles agora. Que eles possam sentir o poder, o mover do Senhor na vida deles agora, Deus. E que o Senhor estabeleça, então, Pai, essa luta do Espírito contra a carne, que aconteça na vida desses que se achegaram nessa noite, nesse momento, nessa oração, que se achegaram ao Teu reino. E aqueles, ó Deus, que já carregam o Teu Espírito, eu te peço, Deus, por cada um deles, para que esse Espírito prevaleça, para que esse prato da balança faça com que eles estejam pendendo realmente para o Espírito e para a vida. Que eles possam negar as coisas da carne, as coisas passageiras, as coisas enganosas, ilusórias, e possam se voltar para as coisas que são eternas. Que Teu Espírito prevaleça, que Teu Espírito faça a obra, e que o Senhor levante, ó Deus, um povo nessa terra, na nossa nação, um povo que busca efetivamente a santidade. Um povo que busca a vida, um povo que busca o Espírito, um povo que represente realmente a Tua família, que represente o Senhor, que é santo. Pai eterno, faz nos Teus filhos, faz uma obra, Espírito Santo de Deus, prevalece. Eu creio que pela Tua graça e misericórdia, Deus, eles ouvirão mais e mais da voz do Teu Espírito, e se dobrarão diante do Senhor, reconhecerão a Sua grandeza e o Seu nome vai ser exaltado. Um povo para fazer diferença, para testemunhar do Senhor. Peço, Pai, que seja a Tua bênção, o Teu cuidado, Deus, o Teu mover sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvo a Deus por estar com vocês nesse tempo e peço que você esteja conosco em outros momentos. Nós vamos ter outras oportunidades de estar juntos, nós vamos estar buscando ao Senhor continuamente, e mesmo que você não esteja ligado aqui, que você esteja ligado no Espírito. Que Deus esteja te abençoando grandemente. Aonde você estiver, esteja na presença do Senhor e represente o reino de Deus. Que você possa terminar hoje esse dia de consagração, de jejum, na presença do Senhor, clamando pela nossa nação. Deus vai fazer uma grande obra aqui. Nós vamos testemunhar. Isso será um testemunho não só para nós, mas para aqueles que ainda não creem. E para todo mundo. Nós veremos o poder do Senhor sobre essa terra. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E nós estamos em contato. Vamos estar conversando durante a semana. Vamos estar juntos no culto de quinta-feira, em outras atividades também. E vamos glorificar o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.